Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos retornando do intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Alberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Marcelo Alberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalina Davi da Silva, presente. Sinué Daniel Preto, presente. Ubiratã Caçante, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 21 vereadores presentes, agora o regimental. Declaramos reabertos os trabalhos da 32ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2025, às 16h42. Questão de ordem, Sandro Bussola. Senhor presidente, uma questão de ordem bem rápida. Tendo em vista o índice alto de acidente do nosso município, solicitar à mesa que se crie rápido, urgentemente, através de um decreto legislativo, a criação da Comissão Interna de Segurança Pública e Transporte, para nós termos discussão, porque eu estou tendo que chamar reunião para discutir segurança na Comissão de Direitos Humanos. Então, para a gente possa caminhar em relação à criação das novas comissões aqui na casa. Vereador Sandro, Vossa Excelência, junto com o Cabelinho, faz parte da comissão. Nós vamos definir mais um, porque o Maldonado precisou sair, para que vocês se reúnam e vocês façam as proposituras da abertura das novas comissões. Deferido, vereador. Questão de ordem, presidente. Eu vou fazer um apelo mais uma vez para não misturar as estações. Para não misturarmos as estações aqui. Esse requerimento, que tem, aliás, salvo engano, 12 assinaturas, foi no primeiro dia deste ano, sim, início da legislatura. E não se confunde com a reforma do regimento, que é muito mais aprofundada e polêmica. E passa por uma análise, não apenas de pautas importantes e necessárias, como essa apontada aqui pelo vereador Sandro, como também da segurança pública, que tem sido palco de muitos debates aqui da casa, mas pela necessidade de se desmembrar comissões extremamente complexas com temas antagônicos. Enquanto isso, outros vereadores dessa casa, ociosos por uma questão do número das bancadas nas composições. Então, esse pedido é específico, presidente. Não se confunde com a comissão que os 3 vereadores fazem parte, que é importante. Porém, eu solicitaria que fosse desentranhado este ofício, que tem mais da metade dos vereadores dessa casa subscrevendo, e que a gente possa consolidar isso. Vereadora, é justamente isso. Especificamente, questão das comissões, foi constituída a comissão com 3 vereadores para essa finalidade. Para as comissões. Pelo menos eu lembro de ter encaminhado ofício. Mas ajustaremos isso, nós não vamos decidir isso agora. Vereador Sandro Bussola, nós precisamos definir no MDB a comissão de Justiça e Comissão de Obras, antes que a gente inicie as votações. Eu preciso que defina o presidente da Comissão de Obras e o presidente da Comissão de Justiça, durante o afastamento do vereador Manuel Afonso Lozida. Eu queria saber se os vereadores da Comissão de Justiça e de Obras já definiram o presidente. Questão de ordem, presidente. Deferido. Comissão de Justiça definiu o vereador Júnior Rodrigues. Vereador Júnior Rodrigues será o presidente da Comissão de Justiça e a Comissão de Obras. Comissão de Obras definiu o vereador Dário Luiz. Ok, muito bom. Fizeram o trabalho de casa certinho, parabéns. Senhores vereadores, nós vamos iniciar agora a ordem do dia. E o primeiro projeto na pauta é o projeto em primeira discussão, é o processo 181/25, é o projeto de lei que dispõe sobre a tabela salarial da Câmara Municipal de Bauru, fixa os padrões de salário base dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Bauru e revoga a Lei Municipal número 7.527 de 2022. Rádio e TV Câmara, autoria mesa da Câmara, o referido processo está em discussão.
Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Magro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Vereadores da mesa e demais pares desta casa, que reflexão eu quero fazer aqui com os senhores? Não é exatamente sobre este PL e o teor dele. A gente entende toda a construção da narrativa sobre as necessidades de adequações legais em torno de apontamentos já feitos. No entanto, senhores, eu quero aqui, mais uma vez, exercitar a capacidade de identificar no Chico e no Francisco a mesma pessoa. E quando eu não vejo coerência em projetos vindos do Executivo, ou se salvaguardem dúvidas, eu as coloco aqui sempre com clareza e sempre que preciso com dureza. O que eu estou querendo apontar, senhores? Esta casa, já desde 2023, vem se debruçando sobre o polêmico PCCS do Poder Legislativo. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós estamos com quantos servidores na casa, presidente? Mais de 100. Nós temos mais de 100 servidores nessa casa. Eu estou aqui, eu pedi para a minha assessoria resgatar os que eu tive lembrança. Processo 213 de 2023, iniciado em 23 de outubro de 2023. Projeto de lei que dispõe sobre a tabela salarial dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Bauru. Aí depois você vai, processo 181 de 2025, iniciado em 2 de junho. Não, esse é o último, né? 213 e o 214. Um iniciado em outubro de 23, na sequência, um no dia 10 de janeiro de 2025. Ambos arquivados. Então, o 213 de 23 e depois o 214. Sendo que o 214 veio a ser arquivado em janeiro deste ano. As razões foram diversas. Eu gostaria, inclusive, de pedir que a mesa da casa pudesse, de forma mais clara, externar o porquê nós estamos fazendo essa votação fragmentada. Por que eu estou dizendo fragmentada? Ninguém duvida da importância da TV Câmara, mas eu vejo a Câmara como uma estrutura inteira. Inteira. Todos os servidores e servidoras. E nós somos uma estrutura que tem que ter, sim, a sua responsabilidade orçamentária, fiscal, jurídica, administrativa, sempre com responsabilidade. Esta casa contratou a FADEP para fazer o mesmo trabalho, em tese, que está sendo desenvolvido com muitos tropeços na administração municipal. Aqui foi prorrogado mais de uma vez o prazo, que era inicialmente de 180 dias, e depois finalizou-se a conclusão desse material. Não vou discutir aqui os passos dados somente em relação ao que a FADEP entregou. E nem vou discutir GT. Eu tenho uma visão de que GTs são criados para paralisar encaminhamentos.
Porque se eu contrato a empresa, eu tenho o balanço, eu olho aquilo, vejo se está, a mesa analisa, encaminha, e a gente vai propondo. Mas tudo bem, tudo bem. Não é essa polêmica que eu quero tratar aqui. Eu quero compreender por que é que nós estamos tratando temas que deveriam estar de forma correlata, unificados. Vereador Segala, nós que conversávamos sobre isso antes do início dessa sessão, acho que falei também com o vereador Borgo sobre isso, salvo engano, mas por que é que nós não estamos debatendo, além das adequações que são necessárias do ponto de vista legal, e que por vários motivos, esse e outros pontos, acabaram sofrendo o processo de arquivamento, desde porque virou exercício, não foi votado, até a questão da lei de responsabilidade fiscal e a interpretação, até aquele momento imperante, agora mais recentemente, do cômputo dos aposentados nas despesas orçamentárias da casa, de uma forma que inibia determinadas decisões. Vejam, eu não estou nem adentrando a discussão aqui do mérito do projeto. Eu estou tentando entender por que é que nós, enquanto poder legislativo, estamos fragmentando a discussão que envolve a todos. Se eu tenho 100 servidores nessa casa e nós pagamos para uma fundação um trabalho para apresentação, ou isso é viável ou não é, ou isso precisa sofrer alterações ou não precisa, e se precisa, nós temos que ter a coragem de enfrentá-lo, de uma maneira ou do outro. A mesma coragem que eu cobro da chefe do executivo, eu quero aqui ter a liberdade, e mais do que isso, a obrigação de cobrar do poder que eu represento. A estrutura toda do Poder Legislativo, seus funcionários, desde o café, a serventia, não é? A segurança, a TV, o almoxarifado, todos os departamentos aqui são essenciais e fundamentais. E aí eu fico preocupada quando a gente começa a criar etapas para se avançar num debate que deveria, a meu ver, salvo melhor juízo, e eu gostaria que, ao votarmos isso, nós pudéssemos ter esta melhor compreensão. Por que que nós não estamos fazendo esta implementação das mudanças de maneira global, atendendo a todo o Poder Legislativo? E não estou falando isso, antes que qualquer pessoa diga ou pergunta, para representar qualquer debate segmentado, ou panelinha, ou fulano ou beltrano perguntou, pediu. Eu estou falando porque é nesse nível que eu gosto de fazer os meus debates. E com o mesmo grau de clareza e preocupação com a instituição Prefeitura Municipal, quando eu chamo as audiências aqui para debater o plano de cargos, carreiras e salários dos 7.000 servidores da Ativa, eu quero ter com o Parlamento, porque hoje eu faço parte dele. E é um poder. E todos estes servidores e servidoras existem para que nós continuemos, eleição após eleição, vai um, volta o outro, não é? Independente de CPFs, o Poder Legislativo precisa ter funcionalidade, equilíbrio, responsabilidade com todos os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras. Com equidade, com racionalidade, sempre há um tensionamento maior aqui ou ali, isso é natural, faz parte do processo, mas nós, para além da mesa que representa o poder, nós, os 21 vereadoras e eu como vereadora, precisamos ter clareza de todo esse processo, de toda essa burocracia. Então, deixando esses apontamentos, eu gostaria de ouvir a mesa e quem deu parecer, não sei, eu gostaria que a gente pudesse votar esse projeto, não sem discuti-lo, sobretudo nos aspectos que eu apontei. E peço reserva desses poucos 40 segundos que me restam. Está reservado, vereadora. Fala na minha fala, doutor Segala.
Vereador Marcos, o projeto continua em discussão, pede a palavra e terá por até 10 minutos. Muito bem. Vereadora Estela, deixa eu só colocar para Vossa Excelência, e assim, importantíssimo, todas as colocações de Vossa Excelência aqui nessa sessão, no que diz respeito à questão dos PCCS, do PCCS dos servidores da Câmara Municipal. Só preciso deixar registrado, e eu vou daqui a pouquinho dar parte para o Dr. Segala, que o que nós vamos discutir e votar aqui hoje não tem absolutamente nada a ver com PCCS. Plano de cargos e carreiras e salários não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós estamos discutindo aqui hoje. Esse apontamento do Tribunal de Contas, dessa gratificação que a TV recebe, que não tem nada a ver com o PCCS, vem de longa data, inclusive antes da vereadora estar aqui na casa, que os presidentes vêm tentando sanar e sempre esbarra em alguma dificuldade, né? Então, assim, acabei de falar aqui na minha fala dos 10 minutos, as minhas contas foram aprovadas 100%, com um apontamento de que há a necessidade de você não pagar gratificação na Câmara Municipal de Bauru. E eu tive a oportunidade de falar com o auditor do Tribunal de Contas, que esteve aqui no meu primeiro mandato, e o que ele me disse? Vereador Marcos, presidente, se Vossa Excelência, se os vereadores entendem que é justo esse valor recebido pelo aquilo que a rádio produz ser exibido na TV e vice-versa, e que se tem um plus por conta desse trabalho a mais, se vocês entendem que esse trabalho é um trabalho adequado e merece ser pago, ora, que inclua isso no salário dos servidores, não pague como gratificação, como penduricalhos. O Tribunal de Contas não aceita penduricalhos. É isso. Então, as minhas contas estão correndo risco, as contas do vereador Júnior estão correndo risco, e a conta dos próximos presidentes dessa casa seguirá correndo risco se não ajustar essa questão de gratificação. Agora, PCCS, vereador Estela, quero fazer um convite para Vossa Excelência, para que a gente, o mais rápido possível, sente com a comissão de servidores dessa casa, para que a gente discuta exatamente essa questão. O que eu recordo de quando eu estava presidente no primeiro mandato? De que houve uma participação efetiva de diversos servidores, praticamente todos os servidores acabaram ali apontando o que gostariam do PCCS, e por algum motivo acabou se tornando aí quase que inexequível a aplicação do PCCS da forma com as indicações que foram feitas. Porém, tenho certeza que Vossa Excelência, com a experiência que tem, poderá nos ajudar, vereador Estela, a achar um caminho para que o nosso PCCS da casa transcorra normalmente e que a gente possa, sim, valorizar cada servidor e cada servidora aqui da Câmara Municipal. Mas volto a frisar, PCCS não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós vamos votar aqui hoje, que é uma adequação no apontamento do Tribunal de Contas, que já faz, talvez, uns 10 anos que isso aconteça, ou um pouco mais. Me honra com a parte, vereador Dr. Segala. Muito obrigado, vereador Marcos. Veja bem, não estou adentrando o mérito de nada, absolutamente de nada. É uma questão formal que eu estou fazendo uma consulta. Sim. Quem é o autor desse projeto? Mesa. A mesa diretora. Mesa diretora. Integrada por Vossa Excelência, vereador Dário e vereador André. Sim. Quem é o relator desse projeto na Comissão de Justiça? Não me recordo de cabeça aqui, doutor Aí Segala. o projeto na mão do senhor? Não está aqui. Só um minutinho. Não, o Alisson é outro. Já vamos responder já, só um minutinho. Eu sabia, só Tá. perguntando. Sim. Não, doutor Segala, não, está certo, está certinho. É que eu estou dizendo o seguinte, não estou discutindo nada, mas é um pouco estranho. Lá em Brasília, por exemplo, o Moraes, ele instaurou o inquérito e automaticamente se nomeou relator do inquérito. E está o Brasil inteiro falando a respeito disso. Como é que ele pode estar propondo e pode, ao mesmo tempo, ser o relator?
A mesma coisa acontece aqui. A mesa está propondo e a mesa, indiretamente, pelo vereador André, é o relator. Ele vai dizer se concorda ou não com o que está proposto aí. É meio esquisito. O senhor me dá uma parte, presidente? Claro, sim. Nós tomamos todo o cuidado de ter o parecer jurídico, tomamos o cuidado de conversar com os servidores. Isso que eu não entrei no mérito, vereador Então, André. mas eu faço questão de Só entrar. na forma. Eu faço questão de entrar porque o senhor colocou uma situação que é importante a gente esclarecer. A gente fez questão de colocar esse projeto, conversar sobre, tinha um posicionamento daquela questão que o senhor lembra que estava atingindo, considerando os antigos dentro da Câmara, que estava passando dos 70%. Aí esse projeto ia ser inviável. Aí houve o parecer do nosso servidor que o Tribunal de Contas ele recuou nesse entendimento. Então, esse processo ele vem para sanar uma ilegalidade que vem acontecendo com os presidentes dessa casa. Então, por isso que não há nenhuma dificuldade de dar a normal tramitação, como foi dado nas comissões permanentes dessa casa. Mas eu entendi o que o vereador Segala quis dizer. Eu entendi. Não, a observação é importante, mas assim, o que eu entendo? Que o vereador está impedido de votar ou dar parecer quando o projeto causa algum benefício para ele próprio, que não é o caso aqui. Né? O vereador Maldonado não é um servidor da TV, nem da Rádio Câmara, ele não vai estar sendo ali, sendo beneficiado, doutor Segala. Mas eu entendi a preocupação de Vossa Excelência. Em nenhum momento eu disse isso, em nenhum momento eu questionei, até porque, como ele disse, teria que dar pela normal tramitação mesmo. A questão é a seguinte, tome mais cuidado. Próximo mês nomeia outra pessoa para relator, para não criar exatamente essa situação. Como é que ele poderia votar contra um projeto que ele está apresentando? Não teria sentido. Então, nesse sentido... Faltou um cuidado na Comissão de Justiça. Eu entendi que Vossa Excelência falou. Faço reserva do meu tempo. O senhor tem 4 minutos. 3 minutos. Vereador Sandro. A palavra, vereador Alexandre Bussolli, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, nós sabemos da importância desse projeto, o que ele representa, uma tranquilidade para o servidor desta casa, também para os presidentes que passam, como já fui presidente também, já passei por esse tipo de apontamento em relação às minhas contas. Mas entendo também, e vou na linha da vereadora Estela, que nós temos que avançar em relação ao plano de cargos e salários dessa casa. Porque essa casa cobra muito o executivo. Então, nós temos que ter o papel e temos que ser também exemplo para que as coisas aqui também caminhem do mesmo jeito. Se foi contratado uma empresa que fez o encaminhamento, eu entendo também que essa questão de grupo de trabalho, mesmo respeitando, nós temos que avaliar todo esse trabalho que foi feito, bem porque foi pago por isso, não foi feito de graça, houve custo, recurso público para fazer isso, e nós sabemos que tem outros setores dessa casa que também merece um olhar e a gente resolver, de fato, várias questões. Vamos dar um exemplo, bem rápido. Nós sabemos que muitos servidores estão aposentando nessa casa. E qual é a projeção que nós vamos ter de reposição desses servidores? Nós sabemos, na minha época como presidente, como foi difícil a questão de vigilância aqui. Nós tínhamos que solicitar, inclusive, do executivo, funcionário, para resolver o problema dessa casa. Então, nós temos que ter uma visão, sim, de fazer todo esse plano, atingir todo esse plano e fazer justiça. Porque, às vezes, nós criamos novos cargos nessa casa e que o salário, às vezes, é até maior do que aqueles que estão como servidor aqui dessa casa, vários e vários anos trabalhando e tem história aqui. Então, nós temos que olhar, sou a favor desse projeto, mas olhar todo esse trabalho que foi feito e fazer as alterações e a implantação urgente, imediata
desse plano de cargos e salários aqui da Câmara Municipal de Bauru. Faço reserva. Obrigado. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. O referido processo continua em discussão. Pede complementação, vereadora Estela. Tem 40 segundos para finalizar a sua participação. Não pode, vereadora. Sem causar nenhuma polêmica, mais do que as que já estão causadas, eu quero só dizer o seguinte. Pode ser para adequar, mas é PCCS. Se eu estou, no parágrafo 1º, estabelecendo a tabela salarial do cargo público, eu estou falando cargo. Se eu estou mudando a grade onde se enquadra, eu estou trabalhando com o PCCS. Não há nada, e essa é a discussão que a gente tem feito com a prefeita, porque ela fala o tempo todo, não, isso eu vou resolver lá na revisão do PCCS, mas o tempo todo manda para essa casa arrumadinho. Então, eu mexo com essa grade, eu mexo com aquele dado, eu faço aquilo, aqui, aqui, ali. O que eu estou dizendo, não façamos isso enquanto poder legislativo. Não façamos. Vamos dar exemplo. Que eu, enquanto estiver nessa casa, eu vou cobrar lá e vou cobrar aqui também. E eu acho que perde-se uma grande oportunidade que a gente possa fazer de forma global. Global, porque interessa a todos o debate do plano de cargos, carreiras e salários. E todo mundo sabe que tem coisas que vão ser apresentadas como reivindicação. Eu defendo muitos servidores, onde quer que seja, de qual esfera que for. Mas se o pedido é impossível ou é inviável, tem que ter coragem de dizer não. A gente sempre fala isso para a prefeita. O problema é que fica enrolando e não resolve. Não é? Se ela faz isso lá, aqui façamos diferente. Obrigado por aumentar mais 40 segundos, aí eu agradeço. Não tem problema, vereadora. Vossa Excelência será a madrinha do PCCS dessa casa, está convidada a participar. Peço que a comissão de servidores da casa marque uma agenda o mais breve possível para que a gente possa sentar junto com a vereadora Estela e discutir a aplicação do PCCS aqui nessa casa. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente, me tira das comissões, depois pede minha ajuda, né? Democraticamente. Senhores vereadores, vereadora, eu não participo de nenhuma comissão também. Eu não tirei ninguém de lugar nenhum. Eu não participo de nenhuma comissão. Eu não assumi o lugar de ninguém. Um lugar que poderia ser de Vossa Excelência. Senhores vereadores, o referido processo continua em discussão. Pede a palavra doutor José Roberto Martins Segala, professor Segala, e a terá regimentalmente, professor, como gosta de ser chamado, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. O único detalhe, senhor presidente, é que aqui eu não sou professor de ninguém. Aqui eu sou tão aluno quanto qualquer outro. A gente aprende com o senhor todo dia, o senhor sabe. O projeto, por gentileza. Senhor presidente, esse projeto de lei, como é normal, foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta casa. E a Procuradoria Jurídica desta casa, em alentado parecer, fez algumas observações. Dentre essas observações, sugeriu a criação de uma emenda modificativa para a cláusula revogatória expressa e também observou aqui que apontamentos recentes do Tribunal de Contas, salvo o melhor juízo, inviabilizam o acréscimo salarial pretendido. Isso voltou à Comissão de Justiça, que pediu o encaminhamento ao senhor economista legislativo aqui da casa. E o economista aqui da casa, também em um parecer bastante consistente, na minha opinião, acabou por dizer o seguinte: assim, melhor dizendo, só um instantinho.
Conclusão. Com base nas informações prestadas, etc. e tal, parari, parará, a conclusão dele é a seguinte: recomenda-se aguardar a manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seja por meio de comunicados oficiais, orientações no sistema AUDESP ou outras formas de manifestação institucional antes da aprovação definitiva do projeto de lei em questão. A data desse parecer é 30 de julho de 2025. Pois bem, voltado à Comissão de Justiça, a comissão assim se manifestou. Solicitamos o retorno do processo ao economista legislativo desta Casa para nova análise e parecer, datado de 12 de agosto de 2025. Entre uma coisa e outra, não existe nada. Então, fica aqui uma pequena dúvida. Se o economista desta Casa se manifestou e exarou uma conclusão no sentido de que era melhor aguardar, etc. e tal, para voltar a ele, teria que haver uma discordância. Teria que falar, houve um equívoco, houve algum problema. Por quê? Eu estou botando em dúvida o que o economista desta Casa escreveu, não é? Então, para devolver a ele, precisaria, na minha maneira de entender, ter havido uma análise do que ele escreveu e dizer, não procede, vou dar a ele a oportunidade de rever o que ele escreveu. Não foi o que aconteceu, eu não achei nada, e, por isso, eu estou preocupado, porque ainda, na minha opinião, sobrevive a manifestação dele, em princípio, né, de que nós tínhamos que esperar uma manifestação do Tribunal de Contas para tomar uma decisão. Eu não sei qual vai ser a decisão que vai ser tomada, eu só queria alertar para estas coisas que estão aqui, se alguém quiser. Senhor, pode ficar aí, doutor Segalo, o senhor me honra com a parte? Acho que é importante que a gente já aproveita a oportunidade e já explica para todos os vereadores. Nós tivemos, recentemente, um apontamento do controlador aqui nesta casa, onde nos alertou que havia um entendimento diferente do Tribunal de Contas na questão do limite de folha de 75%, que é o limite de folha para os servidores aqui da Câmara Municipal, que passaria a ser computado nesta conta os aposentados, doutor Segalo. E aí, nós tivemos a mesa, inclusive esteve no Tribunal de Contas aqui na cidade de Bauru, justamente nos orientando sobre como proceder, porque se fosse levado ao pé da letra, nós já estaríamos estourando o limite de 75%, né? Se contasse os aposentados e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, o que eles falaram para nós? Olha, aguarda, porque vários municípios estão questionando isso e é realmente uma conta complexa de se fechar, porque as pessoas não param de se aposentar, você não vai poder contratar novos servidores, mais ou menos isso. Então, depois disso, né, nós tivemos recentemente, depois desse apontamento aí que foi feito, doutor Segala, uma informação de que, por hora, manteríamos aquilo que sempre foi feito, porque realmente não faz sentido esse novo entendimento. Só que isso ficou verbal. Se Vossa Excelência achar que isso que eu estou falando para Vossa Excelência seja adequado se colocar no papel, eu suspendo a sessão e peço para o nosso economista... mas o senhor está correto. Na verdade, não é isso. Eu entendo perfeitamente a explicação. O problema é que um processo ele é analisado pelo seu conjunto material. Sim. Não é? Sim. Aliás, tem um ditado, qualquer advogado aqui sabe disso, que o que não está no processo não está no mundo. Vossa Excelência não é advogado, mas já ouviu isso aí. Claro, com que não está no processo não está no mundo. Então, essas coisas, na verdade, poderiam ter sido materializadas, essa informação, ou coisa desse tipo, para poder permitir que ela vigorasse. Mas não é, o senhor está falando da segunda oportunidade. Então, era preciso ter esclarecido pela primeira oportunidade. O que o presidente está falando
ninguém tem dúvida de que era isso mesmo que está acontecendo. Foi falado. Tá bem, muito obrigado. Obrigado, excelência. Continua a discussão. Pede a palavra ao vereador André Maldonado e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, como eu disse, ele houve uma ampla discussão com os servidores, também com o economista dessa casa, que realmente ele dá esse primeiro parecer, e esse parecer nos preocupa quando nós chamamos ele para uma reunião. Nós chamamos ele para uma reunião e, na reunião, ele diz o seguinte: ontem chegou uma mensagem que mudou o entendimento do Tribunal de Contas. Ontem chegou uma mensagem que mudou o entendimento. Então, o senhor pode remeter o processo novamente para mim? Falei, sem problema. Talvez aí, vereador, o erro está em não ter escrito por que remeteu. O senhor não tem a obrigação de saber, já que o senhor não estava na reunião. Então, o senhor não tem obrigação de saber. Mas, quando nós submetemos a ele, no parecer dele do dia 25 de agosto, o Valdeci escreve assim, introdução. O presente parecer tem por finalidade complementar a análise anteriormente realizada acerca do projeto de lei 181/2025, em razão da disponibilização de novos elementos técnicos relevantes para a matéria. Destaca-se, em especial, a substituição da nota técnica SEI número 1018 de 2024, MF, pela nota técnica SEI número 2613 de 2025, MF, expedida pelo Ministério da Fazenda. O relatório de instrução do sistema Aldesp, referente ao mês de junho de 2025, trouxe indícios robustos de mudança de metodologia de cálculo do Tribunal de Contas de São Paulo, quanto à interpretação do artigo 29A da Constituição Federal. Aí ele fala todas as normas técnicas aqui, está tudo no projeto. Ele fala da questão aqui dos aportes de recursos de 70% de despesa de pessoal, que hoje nosso índice está em 56,88. E aí ele chega na conclusão, só para a gente abreviar aqui. Diante do exposto, conclui-se que o índice atual de despesa com o pessoal da Câmara Municipal de Bauru é 56,88% e encontra-se dentro do limite constitucional de 70%, estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. E há indícios de alteração da metodologia por parte do TCE São Paulo, quanto à inclusão da transferência ao RPPS, mas sem formalização normativa ou decisão vinculante até o momento. Não se verificam empecilhos na presente data a tramitação e aprovação do projeto de lei 181/2025 sobre a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos limites constitucionais de gasto com o pessoal. Então, o que era um problema não é mais problema. Aí nós pegamos isso, passamos para o Marcos, o nosso presidente, ele dá uma declaração como ordenador de despesa, e aí, então, eu fecho o parecer final aqui da comissão. Só para deixar claro para todos, talvez nem todos leram o projeto na íntegra e também não têm a obrigação de saber tudo que houve aqui, como o vereador Segala apontou muito bem. Eu acredito que poderia ter tido um documento no meio do caminho, falando, de acordo com a nossa reunião, é que ficou na informalidade, por ser um projeto da casa, da própria casa, então ficou na informalidade. Me honra com a parte. Claro. Mas o mais importante, entendo, que inclusive era o documento que eu até achei que não tivesse anexado aí, é o parecer do nosso consultor financeiro, né? Nosso financeiro da casa, economista, que primeiro dá um parecer e depois dá a informação que recebe do Tribunal de Contas, dá um novo parecer e aí abre caminho para que nós pudéssemos apresentar e votar esse projeto hoje. Exatamente. Se não tivesse esse parecer, a gente iria dar pela ilegalidade, tendo em vista que caracterizaria um outro problema grande para a mesa, se passasse estourando o limite de 70%. Então, não tem como resolver um problema com outro problema. Mas, quando ele apresenta a solução, nós demos pela legalidade por isso, e claro que a análise é do plenário. O plenário é soberano, como diz o senhor. Obrigado, excelência. O referido processo continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado processo 181/25 e passaremos agora para o processo 199/25. O projeto de lei que altera a Lei Municipal número 7.104, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a aplicação de multa por falta de limpeza de terrenos urbanos e autoriza o lançamento da penalidade no carnê de PTU, autoria André Maldonado. Uma questão de ordem do doutor Segala. Excelência, eu já conversei com o vereador André e eu estou pedindo o sobrestamento dessa votação por uma sessão. Já expliquei a ele os motivos, é só verificar se o pessoal concorda. Ok, excelência. Sendo assim, o pedido de sobrestamento por uma sessão ordinária está em discussão. Só uma questão de ordem, presidente. Deferido. Só deixando claro que eu concordo com o posicionamento do vereador Segala, porque tem alguns pontinhos, né, Segala, que a gente precisa ajustar para que até a lei tenha melhor eficiência. Seguindo, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o sobrestamento da sessão por uma sessão ordinária. Passaremos agora aos processos de discussão única. Bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicitamos que os projetos sejam discutidos em bloco. E votados. Atenção, senhores vereadores, o pedido do nobre vereador André Maldonado está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Sendo assim, está aprovado e votaremos em bloco. Destaques, por favor. 187 e 188. Solicitado pelo nobre vereador Ubiratã Castro Sanches, dois processos aqui, que são duas moções. A moção 187/25 e a moção 188/25. Senhores vereadores, mais algum destaque, por favor? Não, então vamos fazer assim. Eu vou fazer a leitura de todos aqueles que nós vamos votar em bloco. Na sequência, nós faremos a leitura dos dois destaques. Votaremos em bloco. O processo 254/25 é o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de rua Lúcia Maria Trombini, a uma via pública localizada no loteamento Bauru Azevedo. A autoria de Milson Marinho da Silva Júnior. O processo 255/25 é o projeto de decreto legislativo da denominação de praça Denise Luiz de Souza da Silva Lopes. Há uma praça pública localizada no loteamento do Jardim Alvorada. Autoria Dário Luiz. O próximo processo 256/25, é o projeto de decreto legislativo da denominação de rua Tiago Bortoleiro Jacomini, a uma via pública localizada no loteamento denominado Bauru Azevedo, autoria de Milson Marinho da Silva Júnior. Moção de aplauso 189/25, de aplauso ao senhor Verbe de Jesus Santos, pelo seu relevante trabalho social, educacional e cultural por meio da capoeira e pela valorização da cultura afro-brasileira em nossa cidade. Autoria, Natalino Davi da Silva. Moção 190/25, de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio Gomes de Freitas, para que determine com máxima urgência a abertura do concurso público para o diretor de escola, medida indispensável para a boa gestão escolar, a valorização dos profissionais da educação e a garantia de um ensino público de qualidade. Autoria, diversos vereadores, a moção 191/25, de aplauso à petiscaria Bodega do Pescador na pessoa do seu fundador, senhor Everton Henrique de Oliveira Santos, pelos 10 anos de atendimento com excelência, dedicação e impacto positivo para a cidade de Bauru. Autoria, Manuel Afonso Lozila. Moção 192/25, de aplauso ao empresário Luciano Roberto de Deus Marçal, pela trajetória de vida, espírito empreendedor e contribuição ao comércio local. Autoria, Manuel Afonso Lozila. A moção 193/25, de aplauso à empresa Leroy Merlin, pela inauguração de sua primeira loja na cidade de Bauru. Autoria, Alexandre Bussola. Moção 194/25, de aplauso ao senhor Bruno Daniel Martim, pela inspiradora trajetória profissional do futebol. Autoria, Alexandre Bussola. Moção 195/25, de aplauso à Fazenda do Bolo, na pessoa dos seus proprietários, os senhores Vitor Pavan Roli e Luzia Libanare, pelos seus 10 anos de existência, contribuindo de forma ímpar para a valorização da cultura, tradição e memória afetiva da cidade de Bauru. Autoria, Marcelo Roberto Afonso. Moção 196/25, de aplauso ao senhor Giovanni Aparecido Cesário Martins,
por seu notável trabalho na promoção do conhecimento, cidadania e bem-estar coletivo. Autoria: Marcelo Roberto Afonso. Moção 197/25, de aplauso ao senhor Luiz Arthur Alves de Mira, pela trajetória de fé, dedicação e influência positiva na vida de tantas pessoas. Autoria: Dário Luiz. A moção 198/25, de aplauso à psicopedagoga Sandra Regina de Souza Lisboa, por sua trajetória profissional e pela obra de sucesso A Vida, a Sala de Aula dos Pais. Autoria: José Roberto Martins Segala. E a moção 199/25, de aplausos à Faculdade de Centro-Oeste Paulista, FACOP, na pessoa do seu diretor-geral, Dr. Rafael Pinelli Henriques, pelos serviços prestados à educação superior, à formação de profissionais qualificados e à promoção de ações sociais. Autoria: Márcio Teixeira. Todos esses processos em discussão única estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar, está aprovado. Passaremos agora aos destaques. Moção 187/25, de aplauso à Escola do Sabor, por ser referência gastronômica e pela sua contribuição ao desenvolvimento humano, social e educacional em nossa cidade. E autoria: Biratã Cássio Sanches. O referido moção está em discussão. Pede a palavra ao autor da mesma e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu pedi por uma questão de honra também, né, presidente, nesse momento, porque eu tenho certeza que a maioria, se não todos aqui, já deram uma chegada na Escola do Sabor e descobriram ali que não é simplesmente um restaurante, mas é um lugar de qualificação, também de inclusão social, e que presta um serviço fora do normal para a nossa cidade. Então, eu sei do relacionamento de outros vereadores com a direção, mas a relação que eu tenho com o Hélio, com o Francisco, me provocou a fazer isso, vereador Sinuei, porque eu sei que estou contando com o referendo de todos os senhores. Então, logicamente, eu não teria a pretensão de ser o único a honrar a Escola do Sabor. E eu vou fazer aqui a leitura justamente para ganhar o tempo e a gente poder explanar os nossos motivos pelos quais a gente oferece esse carinho ali para aquela escola que também serve a nossa cidade de uma maneira toda especial. A Câmara Municipal de Bauru, nos termos das suas prerrogativas legais e regimentais, manifesta aplausos e reconhecimento à Escola do Sabor. Importante projeto social e educacional, a Escola do Sabor foi inaugurada em 29 de abril de 2023, localizada na rua Cussi Júnior, 1163, com capacidade para atender até 200 pessoas. A Escola do Sabor é um projeto de iniciativa do Sinterc e é administrada pelo Instituto Índice, Instituto Nacional de Desenvolvimento e Integração Social, Cultural e Educacional. A Escola do Sabor é um projeto que engloba um restaurante comercial e uma cozinha-escola, com a finalidade de qualificar profissionais para o mercado de trabalho, criando oportunidades para as pessoas que buscam um emprego e que enfrentam dificuldades de inserção por falta de formação adequada. Isso já seria o motivo, já estaria esclarecido aqui. Não haveria necessidade. Mas, em honra a essa equipe, que diz que no dia vai fechar. No dia que nós entregarmos lá, Cabelinho, eles vão fechar a Escola do Sabor, só para vir agradecer à Câmara Municipal pelo reconhecimento. A cozinha é totalmente equipada com o que há de mais moderno em tecnologia para cozinhas industriais. Em um espaço aconchegante, moderno, climatizado, a Escola do Sabor, em 2 de maio, foi aberto ao público com capacidade para servir até 200 pessoas ao mesmo tempo. Servir mais de 600 refeições no almoço, com uma cozinha administrada por chefes experientes e equipe treinada e um cardápio elaborado por nutricionistas. A gente sabe muito bem, porque a gente frequenta muito lá. O restaurante não é apenas um ponto de alimentação, é um ponto de encontro da comunidade, atendendo trabalhadores, estudantes,
famílias, sempre com preços acessíveis, mas, sobretudo, com respeito, dignidade e acolhimento. A Escola do Sabor mostra que é possível alimentar o corpo e a alma, formando profissionais, gerando oportunidades e promovendo integração social como um projeto que une qualificação profissional, oportunidade de trabalho, valorização da cidadania, cumprindo relevante papel social na comunidade bauruense. Então, eu quero aqui, com esse gesto bastante singular e modesto, dizer o respeito que eu tenho pela Escola do Sabor, por todos os seus profissionais, e obrigado aos vereadores por entenderem a importância desse carinho para a Escola do Sabor, e que Deus abençoe vocês, que muitos outros possam vir também. Muito bom, o senhor pode permanecer aí. A referida moção está continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam com os contrários, querem se manifestar, está aprovado. A moção 187/25. Passaremos agora à moção 188/25. De aplauso ao senhor Guilherme. Liberal. Emina. O Giga. Emina. O Giga. Em reconhecimento à sua trajetória de destaque no vôlei brasileiro, dedicação ao esporte e inspiração aos atletas e torcedores. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. A referida moção está em discussão. Pede a palavra o autor da mesma e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu vou seguir a sua recomendação, viu, vereador André? Vou dar a sugestão para eles lá. Nós vamos até lá e não precisa fechar a Escola do Sabor. Pode ser. É possível. Eu quero falar muito a respeito desse moço aqui, que eu conheci não tem muito tempo. Ele é o Guilherme Emina, que vocês conhecem como Giga. O Giga é um dos jogadores do nosso voleibol profissional do SESI. Eu tive o prazer de conhecer esse moço numa campanha para o Rio Grande do Sul. Ele é amigo do meu genro, que também jogou futebol. São dois pilares, né? São duas torres gêmeas, mas o Giga é um menino fora do normal. É um menino parceiro, pai, um marido exemplar, e por vir de São Paulo, como representa bem Bauru, e como se doa nos treinamentos, haja vista que com toda a equipe, ele foi campeão da Liga Nacional de Vôlei pelo SESI Vôlei Bauru. Então, aqui eu quero expressar o carinho que eu tenho por ele, pela família dele, mas principalmente pelo profissional que ele é. Foi contestado, foi agredido verbalmente por um número pequeno de pessoas que não entendem o grau de envolvimento e o grau de comprometimento que os jogadores precisam ter em se tratando de esporte coletivo. Vereador Sinuê, esporte coletivo, o próprio nome já diz, todos precisam fazer a sua parte. E o Giga representou Bauru, e representa Bauru ainda, graças a Deus, e eu espero que ele tenha uma carreira longeva aqui com o nosso vôlei de Bauru e traga muitos títulos, mas porque, não sendo de Bauru, até poderia dar um título, mas, como a gente tem poucos, né, eu queria fazer pelo menos um agrado a ele, e quem sabe a gente colocar o nome dele aqui na nossa galeria, sei lá, alguma coisa que possa aquilatar aquilo que a gente quer oferecer para ele. Então, o Giga é nascido em São Paulo, dia 10 de julho de 1994. O Giga, como a gente conhece, despontou muito jovem para o voleibol. Aos 13 anos, o filho do casal Marco Antônio Emina e Sandra Regiane Pessoa Liberal Emina já integrava as categorias de base do SESI São Paulo. Ao longo dos anos, defendeu clubes brasileiros como Santo André, Climed Atibaia, Apan Blumenau e Vôlei Itapetininga, além da experiência internacional de ter jogado no Catar, defendendo o Al Garrafa SC. Atualmente, vai para a sua 4ª temporada como atleta do SESI Bauru, atuando como ponteiro, já com seu 1,92 m de altura. Giga tem sua carreira marcada por grandes conquistas,
campeão da Superliga 2023-24, vice-campeão da Supercopa 24 e 25, vice-campeão paulista 22, campeão da Copa Bicentenário de Vôlei Masculino do Exército Brasileiro em 22, vice-campeão da Superliga B, campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções em 2011, 2012, 2013, 2014, campeão do Campeonato Estadual em 2009, 2012 e 2014, vice-campeão do Campeonato Estadual 2010 e 2011. Como integrante da equipe bauruense, Guiga é reconhecido como o coração do time. Sua presença é essencial não só dentro da quadra, mas também para com o espírito coletivo de todo o time. Referência para os mais jovens, e eu atesto isso, atleta é carinhosamente chamado de pai dos meninos. Bom, ele é um menino, pai dos meninos, dentro do grupo. Um verdadeiro mentor que acolhe seus colegas com bom humor e sabedoria. Em 2019, diante de um período instável em sua carreira, Guiga chegou a cogitar abandonar o vôlei profissional. Ainda bem que ele desistiu disso, viu, Marcinho? Senão nós não teríamos o título também aqui da nossa cidade. Abandonar o vôlei profissional. Se ofereceu para jogar de graça, apenas para se manter ativo. Foi o apoio incondicional de sua esposa, a Cíntia Kobayashi Emina, uma pessoa também super do bem, uma pessoa bastante comprometida com a família, também ex-jogadora da modalidade, que desenvolveu a confiança necessária para a sua jornada continuar. Aliás, é com Cíntia, Guiga também coleciona a sua maior conquista, a filha Ayla Kobayashi Emina. Por isso, além das habilidades atléticas, Guiga construiu dia a dia um legado humano, com sua trajetória marcada por superação, companheirismo, responsabilidade e dedicação. Qualidades que são muito grandes e um motivo de orgulho para sua família. Os torcedores do SESI Bauru e todos os fãs do atleta o agradecem nessa moção. Eu quero agradecer aos vereadores que puderam apoiar essa moção e convido a todos, na época da entrega da moção, para conhecerem um menino do bem, um menino que é referência, como a própria moção disse, um pai exemplar. E vocês vão, na época do socorro para o Rio Grande do Sul, ele se colocou como jogador de futebol também, viu, Sunei? Joga muito bem futebol, poderia ser jogador de futebol pelo tamanho, e ajudou a arrecadar muitos gêneros alimentícios, roupas, para a gente poder encaminhar para o Rio Grande do Sul, na cidade de Piratininga. Por isso eu fiz questão de fazer o destaque, porque são ações desse tipo que merecem ser destacadas para gerar inspiração. Então, quando você vê o Guiga aqui, vocês vão constatar que tudo que foi dito aqui é verdade, e ele é uma pessoa muito do bem, e nós estamos honrados em oferecer essa moção de aplauso. É isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. A referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar. Está aprovado a moção 188/25. Passaremos agora às explicações pessoais. E o primeiro orador inscrito, o nobre vereador José Roberto Martins Segala, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, é apenas para manifestar uma preocupação, porque agora, nesta semana passada, né? Aliás, ainda nesta semana, correu uma notícia aqui que a mim preocupa. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu uma série de alertas a Bauru, e um dos principais pontos aponta que 94,04% da receita do município até junho foi destinada a despesas com custeio.
as chamadas despesas correntes. O percentual está acima do limite de 85% recomendado pela Constituição Federal. O resultado pode ser um indicativo de baixo nível de investimentos na cidade, já que a maior parte dos recursos está sendo aplicada para a manutenção da máquina administrativa e não na ampliação de ações ou serviços. O mais que deve ser observado é que, diante desta realidade, a Constituição orienta e o Tribunal de Contas do Estado reforça que os prefeitos devam adotar medidas imediatas de contingência, como não criar cargos ou funções que impliquem em aumento de despesa, não instituir novas despesas obrigatórias, como a de um novo serviço permanente de saúde, por exemplo, e nem expandir programas e linhas de financiamento como as de renegociação de dívidas. Quando as despesas alcançam o limite de 95%, do qual Bauru ficou muito próximo, os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública também podem determinar a aplicação de mecanismos de ajuste fiscal até a adequação do índice de gastos. Segundo o diretor da Unidade Regional de Bauru do Tribunal de Contas do Estado, o professor José Paulo Nardoni, a situação é preocupante, pois reduz a capacidade da administração de investir em obras, infraestrutura e políticas públicas de impacto. Ficou assentado, ou melhor, constatado, que o resultado primário previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA, atualizada, foi inferior às metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Já na educação, Bauru não atingiu o mínimo constitucional de 25% da receita de impostos a serem destinados à pasta, repetindo alertas já feitos em maio e janeiro. Por que essas coisas me preocupam? Porque ainda há um tempo para se fazer alguns ajustes. Mas os senhores se recordam o que aconteceu em ano anterior, quando nós não estávamos atingindo o limite para a aplicação na área da educação, que a Constituição determina? Vereador Estela certamente lembra, e o vereador Borgo também, o festival de prédios que nós fomos obrigados a comprar aqui, de necessidade questionável, para poder cumprir a legislação, porque isso aqui é uma determinação constitucional. Então, isto é preocupante. O que está se fazendo aqui é um alerta. É que nem quando a gente tem um carro e acende uma luzinha vermelha lá. Vai parar? Pera, ele está avisando você que tem um problema. E aí, tome alguma providência. É isso que eu acho que a administração deve começar agora a se preocupar com isso e tomar as medidas necessárias para evitar esses problemas que estão sendo aqui previstos, se a coisa ficar do jeito que está. Muito obrigado. Obrigado, doutor Segala. Próximo vereador, Júlio César Aparecido de Souza, abre mão da palavra. Luiz Eduardo Borgo, abre mão da palavra. Sinoé, pede a palavra e terá por até 5 minutos. Bom, muito já foi se falado, principalmente pelo trânsito, né, pelo Bussola, alertou bem para a Indurb e tudo mais, os problemas no trânsito, vários abordaram isso, e eu quero cumprimentá-lo, André, por essa ideia da limpeza dos terrenos. É caótico o lixo, escorpiões, dos ofícios que eu fiz, eu estou recebendo e relendo ali, né, 8 são sobre terrenos, inclusive na rua em que moro,
tem um terreno que acho que a obra foi embargada e virou um depósito de lixo. Então é horrível. Eu já vi rato entrando numa vizinha lá, alertei a vizinha, e aí ela falou, você me deixou pior, porque agora eu não vou achar esse rato, né? Na próxima acho que eu não vou alertar, mas é incrível e caótico. E como jogam lixo em qualquer lugar, entendeu? Aquela feira, eu falei até para o Dr. Roberto Segala, aquela feira que tem na Senag, na praça, que é adotada pela Senag, não é culpa da feira, já falamos isso. Inclusive, eu sou um dos últimos a ir à feira quinta-feira, né? Ficou até redundante, e termina por volta de 20, 20, 30, ali comer um pastel no Tocuhara ali, e eu fico olhando eles limpando tudo certinho, o cara da garapa, o Val da Pamonha, todo mundo pegando um saco, limpando, inclusive limpando a praça. Mas no outro dia, André, eu vou lecionar ali no Colégio Rembrandt e está tudo aberto. E próprios vizinhos daquela região, não posso culpar com nomes, gostaria de sabê-los, né? Que até um cara falou para mim, se você tiver coragem de abrir um lixo, você vai achar nota fiscal com o nome. Já falei isso aqui, inclusive, para você até notificar, né? Mas eles abrem, e aquilo que acho que o Marcelo Afonso falou, outro, que ou você mesmo, com o saco mais fragilizado, porque vão roubar, os cachorros ou alguém fura e fica o lixo jogado. E também aquele, vou falar o nome mesmo, tanto que eu já fui lá falar com o gerente, o Burger King da Getúlio. Naquela lateral, ele coloca o lixo ali em qualquer lugar. E boa parte, André, fala que não vai fazer uma lixeira, Márcio, porque, por exemplo, um lugar como esse, vai ter o fedor atacando o fast food. Não sei. Então, ele que coloca em outro lado, no meio do quarteirão, na esquina da Getúlio, naquele posto que fechou lá e nunca abriu, ali em frente ao France Café, né? Não sei, ele coloca uma lixeira ali. Exatamente. Não, Marcelo, e você propõe, por exemplo, eu propus na Nossa Senhora de Fátima, 4 empresas racharem uma lixeira. Não sei valor, não sei te falar. Falei para orçar que a JA Materiais de Construção, ela colocou uma do outro lado da rua. E eu fui lá perguntar para ele onde que ele fez e quanto ele pagou para começarmos a colocar. E, aliás, como já falaram aqui também, não tem na Getúlio, né? Os da Getúlio são latinhas que abriram, você falou isso. Particular também, né? Mas os da Getúlio ali, é em Durbe, né? Certo. Ótima colocação. Mas essa ideia sua é só na penalização, né? Se não for na pena, não adianta nada e vai continuar desse jeito. E o trânsito caótico tem feito vítimas aí. O Marcelo já fala toda semana, quando eu estou aqui, anda de bike, né? Sabe que o pessoal joga bike em cima, né? Então, na calçada da Getúlio, você é o velho chato atrapalhando os pedestres, e na rua você é o infortúnio, porque não há ciclofaixa nunca, nem aos domingos, porque daí o pedestre está ali com a criança ou com o animal. Então, não existe mesmo. Mas obrigado a todos aí por me receberem tão bem como sempre, que tenhamos uma ótima semana. E, vereador Estela, parabéns por trazer os servidores, e o Chico, né? E você falou do Chico e do Francisco, ele tem que se alternar em Clark Kent e Superman, né? E sei lá, que comoção ver um pessoal aposentado e tendo que vir nos pedir aqui para que tomemos atitudes, né? Parece que nesse país aposentar é cumprir um martírio, é incrível. Um abraço, boa semana a todos. Obrigado, vereador. Seja muito bem-vindo. Próximo vereador, Marcelo Afonso. Pede a palavra e terá por até 5 minutos. Bom, hoje, uns 5 minutos, vamos só agradecer. Sempre falo que temos que agradecer quando é feito também e dar honra a quem realmente tem honra. Então, quero aqui já parabenizar o hóquei, né, atlético,
as meninas ali campeão brasileira. As meninas agora foram campeão invicto, campeonato brasileiro, então temos que parabenizar, né? Então, realmente, estamos sempre por ali, ajudando no possível, né? Como legislativo. Já vou pedir para a TV colocar o vídeo deles aí, o vídeo 3, TV, por favor. Então fica aí o registro, né? Parabenizar essas meninas aí, fazendo a diferença, colocando o Bauru onde o Bauru merece, o hóquei atlético, né? Então acho que é isso. Todos os técnicos ali, os pais principalmente, né? Que às vezes tiram o recurso do bolso para realmente isso acontecer. Permite uma parte. E o Teco, que você tão conhece, venderam pizzas para conseguir o dinheiro para a viagem. Fizeram pizzas e tudo mais. E o Leandro Ávila Foguinho contribuiu também com um valor para ajudar nessa viagem. Só parabenizar mesmo, né, Sinue? Que Deus abençoe mesmo. Vídeo 4, por favor, também. Acho que a igreja Inspirar Church também fez 4 anos. Estivemos ali homenageando o Eduardo e a Juliana. Só parabenizar. Tem um projeto Inspirando Gerações também ali. Faz muito tempo no Vânia Maria. Região vulnerável da nossa cidade. É isso que nós precisamos. Por favor, vídeo 4. Temos que realmente valorizar. Aí o terceiro setor também, além do Ministério, do Eduardo e da Juliana, eles têm esse projeto, Inspirando Gerações, desde o mandato passado. Eles cuidam também ali do Bosque Vânia Maria, um projeto ali importante, sempre estamos ali dando apoio. Também tem o vídeo número 5, da Igreja Jerusalém de Deus, onde o Jonatas ele está de férias esse mês, mas ele é o nosso pastor também, considero o Jonas como nosso pastor, e o Ministério de 40 anos ali, Jerusalém de Deus, uma grande festa, estivemos lá entregando a moção de aplauso. Por favor, TV, vídeo número 5. Anos não é 40 dias, temos que também parabenizar, vem fazendo uma obra ali, na região ali do Nova Esperança, família toda, parabenizar mais uma vez toda a família Jerusalém de Deus. Acho que é isso, Deus abençoe e bom trabalho a todos os vereadores essa semana e realmente precisamos de resultado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Márcio Teixeira, abre mão da palavra. Marco Antônio de Souza, abre mão da palavra. Natalino da Vida Silva, pede a palavra e terá por até 5 minutos.
Caro senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, a minha fala na explicação, pessoal, vai ser referente, reforçar aqui mais uma vez sobre as audiências públicas que eu estarei, como presidente da Comissão Interpartidária, realizando aqui a partir de amanhã. Terça, quarta e quinta, sempre no início das 18 horas. Horário especial, eu gostaria muito de convidar a população que, tendo a possibilidade de participar dessas audiências públicas, nós vamos discutir sobre a LOAS, né? A Lei Orçamentária Anual. É uma LOA, é uma lei, eu creio que ela é conhecida como o coração do orçamento municipal, né? Ela, de fato, detalha com muito mais desprendimento o que realmente o Executivo pretende, no próximo ano, 2026, aí está atendendo, né, em suas áreas essenciais, aí, aquilo que realmente a população tanto precisa e carece. Estou aqui com o relatório recebido aqui da Secretaria de Fazenda, e destacando aqui, só para os senhores e senhoras que nos acompanham, em termos de dívidas do município, está aqui, em dívidas federalizada, o município, até 2037, nada mais, nada menos do que 40 milhões de reais a serem sanados. Você vê que são recursos aqui sobre o PAC Pavimentação. Esse PAC foi feito na gestão do ex-prefeito Rodrigo Agostinho, dívida com DAI, PASEB, FUNPREV, dívida federalizada, enfim, são compromissos que o município precisa continuar cumprindo, né? E são recursos do povo. Portanto, fica aqui, né, o meu convite para que realmente todos aqueles colegas vereadores que puderem participar e a população de estar realmente conosco aqui a partir de amanhã, às 18 horas. Outro assunto, senhor presidente, é sobre um imóvel que foi ateado fogo ali na Pousada 1. Eu gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse rodar o vídeo, por favor. O vídeo número 1, por gentileza. A senhora, principalmente, né? Se a senhora aceitar o aluguel social, se caso a prefeitura realmente fazer uma proposta, né? Porque sai disso aqui, né? Eu vejo que dentro da vulnerabilidade que vocês se enfrentam, a prefeitura precisa acolher, seria uma das sugestões, aluguel social. Inclusive a senhora já está com idade, né? Que precisa realmente de cuidado, de cuidar. A senhora realmente, dentro do ambiente desse, com a idade que a senhora já tem, como é que fica? Eu não acho nada conveniente, né? Mas a senhora aqui, para a senhora é pior ainda. Isso aqui não é ambiente para ficar convivendo no dia a dia. Não tem como, gente, traz consequências, né? Urgentemente vem fazer essa limpeza, né? E tirar, né? Isso para evitar os vizinhos aqui, né? Enfim. E depois ver o que vai fazer aí com esse imóvel, se demolir ou não, né? Mas eu acho que um aluguel social não seria melhor para vocês? Que sai, assim, gente... eu tô falando aqui com o pessoal da prefeitura para amanhã, né? Quarta-feira de manhã vai estar aqui fazendo essa limpeza, né? Precisa, né? Na verdade, até para evitar consequências aí. Bem, é isso. Eu quero já agradecer a SEAR por ter enviado a equipe para fazer a limpeza nesse imóvel ali na Pousada 1. Para vocês, essa ação realmente só está acontecendo porque atearam fogo no imóvel praticamente que não tem nem palavra para descrever aqui sobre a imundície, né, de acumuladores que traz
consequências ruins para ele e para todos os seus vizinhos em volta. Você tem ideia? São vizinhos que conviveram ali com ratos, barata, há mais de 20 anos. E agora, porque pegou fogo, a gente precisa acompanhar, e eu peço, principalmente, que a SEBS disponibilize aluguel social para essa família, porque realmente estão no lugar ali que é irregular, um imóvel que estão realmente invadido, e precisa realmente, de fato, tomar decisão para que realmente não continue esse problema que a população vem atender. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Biratã Cássio Sanches. Obrigado, presidente Dário. Eu quero avisar os moradores do Otávio Razzi que às 18h30 vai começar a reunião do plano diretor aí no nosso bairro. Então, convoco a população para ir até lá, participar. A discussão passa por vocês também. Às 18h30, na EMEI Isaac Portal Roldan. Convidar a todos para participar. Também quero convidar os vereadores, aos colegas, aqueles que nos assistem e nos ouvem. Amanhã nós vamos dar continuidade à audiência pública que fala do refis dos condomínios Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos uma há 30 dias atrás, avançaram algumas discussões, alguns assuntos foram tratados com um pouco mais de critério, mas o problema ainda continua. Então, vamos ver se amanhã nós temos algum indicativo por parte do DAI, do Executivo, da Secretaria de Negócios Jurídicos, se nós vamos poder avançar na questão do refis e na questão da individualização dos hidrômetros, para que aqueles que têm condições de ter acesso à tarifa social, isso também possa ser avançado e procurado uma solução, inclusive para ajudar os condomínios, que a maioria, pelo retrato que vimos aqui, está em situação de insolvência. E, daqui a pouco, não sei como que eles vão continuar fazendo o mínimo da administração. Também quero usar aqui o restante do tempo, presidente Dário, para fazer uma reclamação dos moradores dos sítios reunidos Santa Maria. Eu sei que alguns dos senhores têm colegas lá, têm amigos, eleitores, e eles me encaminharam um dossiê bastante robusto daquilo que eles produziram nesses últimos meses e, quem sabe, até anos. E eu posso disponibilizar, inclusive, a todos os vereadores, a pauta da reivindicação de todos os moradores. Eles me entregaram o documento e eu tenho aqui a responsabilidade, eu empenhei minha palavra, que eu estaria revelando aqui os pontos e demandas dos quais eles estão clamando por algum tempo. Então, são 2 documentos que eles nos mandaram. No primeiro estão listados diversas solicitações feitas pela associação, a ARPAS. Um resumo é o seguinte: número 1, limpeza das cabeceiras da ponte da Estrada Municipal BRU 005, sem denominação. Segundo, manutenção urgente do segundo trecho de paralelepípedo distante a aproximadamente 1 quilômetro e 1,3 quilômetros do acesso da rodovia Marechal Rondon. Número 3, manutenção da Estrada Municipal BRU 005, sem denominação, com início da rodovia Marechal Rondon, a SP-300, que a gente conhece, quilômetro 354, mais 200 metros, lado direito. Número 4, manutenção das ruas do loteamento, sítio reunidos Santa Maria, nivelamento, abertura de caixas de contenção de água pluvial. 5, melhora da coleta do lixo, feita apenas uma vez por semana e de forma bastante precária. Número 6, serviço de transporte público de estudantes. Motoristas se recusam a transitar nas ruas do loteamento.
Rapidamente, placas de indicação de entrada para o loteamento, que devem ser colocadas na rodovia Marechal Rondon. Número 8, iluminação pública. O pouco da iluminação pública que é presente no loteamento foi feito, custeado pelos próprios moradores, vereadores. Número 9, asfaltamento da estrada municipal BRU 005, sem denominação. Número 10, supressão de vegetação. Isso eu fui lá pessoalmente. É um perigo para quem anda lá. As árvores estão com as raízes expostas e uma chuva mais forte pode derrubar tudo isso e pode causar algum acidente. Além disso, também foi feito um abaixo-assinado dos moradores para o asfaltamento da vicinal. A Secretaria de Infraestrutura chegou a fazer um levantamento sobre as obras, mas ficou nisso mesmo. Caso os vereadores queiram ter conhecimento mais aprofundado das demandas, isso é recado dos moradores, só me avisar que eu envio os documentos que foram passados pelos moradores do bairro e aproveito para avisar os moradores do Santa Maria que vamos oficiar a secretaria responsável, a Prefeitura Municipal, sobre todas as demandas solicitadas para cobrar a execução do serviço. Coloco o meu gabinete à disposição dos senhores, da senhora vereadora, para a gente poder avançar atendendo esse público que também é Bauru. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Pastor Bira. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre Bussola. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador André Maldonado, que também abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Edmilson Locadora. Pede a palavra. Terá por até 5 minutos. Boa noite, presidente. Nesse momento, vereador Dário, todos os vereadores, vereadora. Peço a palavra rapidamente, vereador, se quiser, pode. Agradecer, ou melhor, né? Hoje a TVT fez uma matéria aí referente ao tempo de espera da UPA e veio uma cobrança onde já vem deste vereador. No momento, uma lei que a gente demorou 3 anos aí para acontecer. E está acontecendo, só que o tempo está em 3 horas. Então, o doutor Márcio ele assumiu um compromisso que iria diminuir esse tempo. Provavelmente, essa semana, esse tempo já iria ali, ainda não ia chegar no real, mas em 1 hora. Né? Então, quer dizer, tem melhorado muito. As pessoas têm entrado em contato comigo. Locadora, onde que eu consigo ver o tempo de espera das UPAs? E isso tem sido realmente aquilo que eu já pensava. Realmente, tem momentos ali, você pega hoje, vereador Dário, principalmente uma segunda-feira, a UPA ali, às vezes, do Bela Vista está 4 horas para um atendimento e, às vezes, uma UPA, dando um exemplo aqui, a UPA do Ipiranga, em 1 hora. Então, quer dizer, a pessoa tem essa possibilidade. Tem muito que melhorar, questão do tempo de espera, porque é a questão dos profissionais, para melhorar, mais médicos, mais enfermagem, trabalhando ali, para conseguir melhorar sempre o atendimento. Mas a gente tem que lembrar dessa lei, que foi uma luta, 3 anos. Então, sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar falando e cada dia melhorar mais. Eu vi muitas pessoas falando aqui, referente ao GOT, só uma fala em cima disso. Eu acho que quem administra o GOT é a Endurbe, e quem que escolhe o presidente da Endurbe é o governo. Então, fica meio, né? Se está cobrando o GOT, está cobrando o governo municipal. E referente disso também, uma informação que parece que o dinheiro das multas, vereador Bira, está indo para o caixa da prefeitura. É para a prefeitura e também... Então, quer dizer, tem algumas coisas, às vezes, cobra muito, mas espera aí, e quem que está lá na ponta? Quem que é o responsável hoje por tudo isso daí? A gente vê o trânsito, realmente tem muito que melhorar. O que eu tenho de pedidos, né? Eu já falei muito nessa tribuna, acho que eu tenho uns 20 pedidos de quebra-mola. E não se faz quebra-mola na cidade de Bauru. Não se faz. Então, quer dizer, isso é só uma das coisas que acontece que a gente acha que poderia muito melhorar o trânsito. Pintura de solo. O que eu tenho de pedido de pintura de solo e não sai. Eu posso até mostrar numa próxima sessão referente em outras cidades, na Lombarda, um amarelo, vereador Marcelo, diferenciado, sabe? Mais brilhoso, sabe? Assim, é diferente. Então, quer dizer, às vezes, que é uma cidade onde a gente pede, referente a todos os pedidos, e não sai. Não sai, vereador Bira, não sai. Tudo é demorado, sabe? Então, quer dizer, se cobra muito,
Vejo vários vereadores aqui cobrando GOT. Mas se está cobrando GOT, está cobrando a Endurbe. Se está cobrando a Endurbe, está cobrando quem? A Prefeitura Municipal de Bauru tem que fazer algo. Então tem que deixar claro também, senão a população ouve lá, acha que o GOT é algo inventado, que apareceu de outro, né, de outro mundo para trabalhar aqui em Bauru. E para terminar minha fala, cara, nós vereadores, todos os vereadores aqui da legislatura passada, já passou um pouco por isso, mas os novos também já vêm passando. Referente à votação, tem hora que temos que escolher aqui o que votar. Tem horas que nós escolhemos e somos criticados ou elogiados. E é dessa forma. Poderia dar vários exemplos aqui da minha votação nessa tribuna, onde muitas vezes fui elogiado e outras vezes fui criticado, vereador Estela. Por exemplo, pastor Bira, primeiro momento teve uma votação, vou dar aqui esse exemplo, título de cidadão para o Bolsonaro, em 2021, votei contra, várias críticas, pessoas me xingando, título do cidadão Bolsonaro agora, em 2025, votei a favor, um monte de gente me xingando. Então, mas o que nós votamos, a gente está aqui para isso, tem que escolher uma hora, Arnaldinho, não dá. Agora, o que não é justo, e eu falo isso para vocês, meus amigos vereadores, independente se é oposição ou situação, fazer sacanagem, mentir, fazer algo que nós não fizemos, isso é errado, cara, isso é feio, isso é jogo baixo, e a gente sabe de onde vem isso. Não somos idiota, estamos aqui há 5 anos, já sabemos como que é por trás, já sabemos. Agora colocou lá que eu, vereador Ocadora, vereador Estela, vereador Segali, vereador Natalino, fomos contra a perfuração de poços. Mentira! Coloca a matéria verdadeira. Somos contra o empréstimo para perfurar os poços. Por quê? Porque tem outras maneiras. Como o vereador Bira falou, tem 300 milhões lá parado. E aí, outra coisa que eu quero, só para terminar, presidente, tinha dinheiro durante esses 5 anos, 600 milhões, por que não perfurou os poços? Porque não quis. Então, gente, eu falo isso, porque dessa semana retrasada tinha sido o pastor Bira, essa semana nós fomos o alvo, mas eu falo para vocês, até vereadores da situação, vota um dia, um negocinho que o governo não quer, vocês vão passar exatamente o que o pastor Bira passou, e que nós somos da oposição, mas até o vereador Bira, que é da situação, sentiu na pele. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Estela Alexandre Almagro. Pede a palavra e tem por até 5 minutos. Eu vim só para prestigiar a fala. Monitoramento, GPS. Mas do locador eu ouvi. Começar pelo final da fala do vereador Locadora, os pseudoblogs têm agora uma estratégia, viu, vereador Bira? Porque eu me lembro na outra sessão que o senhor disse o seguinte, já tiraram, mas é assim que eles fazem. Então, publica, deixa uns 2 dias para dar tempo de todo mundo tirar print, né, repercutir, porque você pôs na rede, está colocado. Não sei, Vossa Excelência, eu acionei, porque eu não ligo nem um pouco para crítica. Agora, não pode faltar com a verdade. O vereador não quer água. Está de brincadeira, né? Agora, empréstimo eu não quero mesmo e votaria contra de novo, se voltar para cá. Porque eles erram tanto que, quem sabe, vai descobrir outro erro no processo, e aí vocês vão, aqueles que votaram sim, vão ter que passar por tudo isso de novo. Quero falar da camiseta que eu estou usando aqui, essa luta pelo Sambódromo, que ganhou mais força ainda no 7 de setembro. Enquanto alguns foram para o Sambódromo levantar a bandeira dos Estados Unidos, né? Sambódromos da Vida, Avenida Paulista, levantar a bandeira americana em plena Semana da Pátria Brasileira, o povo se organizou. Eu quero parabenizar aqui o Tobias III, uma grande liderança popular, sintonizadíssimo com a agenda, e levou para o Sambódromo um número muito significativo de lideranças da cultura. Canjazz, a Nanteria, a bateria da Unesp, né? A própria Estação 1º de Agosto, a Casa de Frida, Canjazz, Alegro, Maracatu Baiomi, uma série de entidades, enfim, não vai dar para citar todas, mas foi maravilhosa essa foto, que a gente também colocou nas redes, mostra a expressividade daqueles que irão resistir pela cultura em Bauru, corajosamente, como tem sido todos esses anos.
E já aproveito para convidar não só aqueles que lutam pela cultura, mas também essa casa e a todos para a audiência pública que nós inovaremos. Não é? Assim como foi aprovada aqui devidamente, nós teremos no dia 20 uma audiência pública, e já dialoguei com o secretário de Cultura, com todo o aparato necessário, a tenda, o material estrutural ali para que a gente possa realizar esse debate no próprio Sambódromo. Dia 20, 14 horas, em loco, debatendo as consequências para aqueles moradores daquela situação de abandono, o projeto que foi construído até aqui pelo governo, as perspectivas e a cultura, e o quanto ela não pode prescindir de uma estrutura desse que foi o segundo sambódromo, não só do país, mas do mundo. Não é? E é uma história que a gente precisa aprender a valorizar. Convido também, quarta-feira, nós seguiremos, será a segunda audiência para discutir a regularização fundiária do Vila Cristiana. Não podemos debater isso somente quando acontecem tragédias como aquelas que aconteceu no último mês. Nós tivemos uma primeira questão de 40 dias, o governo chegou aqui completamente despreparado, sem saber de onde tinha caído, completamente perdido. Então, agora nós esperamos ter uma reunião produtiva, com dados técnicos, com compromisso, em cima das legislações pertinentes, para que haja resposta fundamentada aos anseios daquela população, que foi colocada ali pelo próprio governo, 2019. Governo anterior a este, porém, não existem CPFs, né? Máquina pública é máquina pública, responsabilidade do poder público é responsabilidade e nós cobraremos. Essa audiência será às 14 horas desta quarta-feira, aqui no plenário da Câmara. Quero convidar os vereadores, o núcleo de História da Pesquisa e História do Unisagrado, realizou uma mostra sobre profissões e valorizou, colocou em destaque, porque recebeu em doação um acervo de uma figura que nem todos tiveram o prazer de conhecer. Eu tive o prazer de desfrutar, inclusive, da amizade pessoal dele e de frequentar a casa dele. E ele que foi vereador também desta casa, Jurandir Bueno Filho. Jurandir Bueno Filho, um nome notável da arquitetura, não apenas local, estadual, mas nacional, e eu ousaria dizer até mesmo de fora do nosso país. Jurandir, uma grande figura. Lamentavelmente, não conseguiu cumprir o seu mandato até o final, não é? Acabou vindo a falecer, foi uma grande perda. Não vou aqui enumerar os feitos do Jurandir para a arquitetura da nossa cidade. Não é? Mas também contribuiu muito com o debate político desta cidade, desta casa. E o núcleo inaugurou, com esta feira de profissões, este acervo que foi doado em caráter permanente para o núcleo de pesquisa e história da USC. Fizemos contato e agendamos com a TV Câmara para irmos em comitiva. E agendamos com a direção do Unisagrado. Eu queria estender aos vereadores para que seja uma visita da casa, dos vereadores dessa casa, todos aqueles que puderem estar nessa visita e conhecer esse acervo e um pouquinho mais da história do Jurandir, da sua contribuição com a cidade. Será no dia 18 de setembro, às 14 horas. Tá certo? E a gente fica à disposição para dar mais detalhes, mas eu acho que seria extremamente importante, como reconhecimento à história do Jurandir, que todos pudéssemos estar lá. Muitíssimo obrigado, excelência. Assim nós encerramos. Nós temos ainda o Júnior Rodrigues, também abre mão da palavra. Nós encerramos as explicações pessoais de cada vereador que aqui já fez uso da palavra, e, nesse momento, nós passaremos a um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Sinuê Alaércio Soares, pelo vereador Dário Luiz, a Claudinéia Martim Alercão Terezan, também Luiz Eduardo Penteado Borgo, a Maria Luísa Rodrigues Feitosa e Júnior Locadora Maciel Teixeira. Aqueles que podem, por favor, todos em pé.
senhores vereadores, vereadora, agradeço imensamente mais uma sessão e nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 32ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2025, às 18h21. Tenham todos uma semana abençoada.